Aos sons de protesto, eu apresento o pessoal que não merece protestos, e sim aplausos. Ulisses Costa, Denilson Show, Chiquito, Chico Garcia, Ronaldo Giovanelli, Paulo Roberto Martins, o nosso Everton Guimarães. Ai, deve estar apaixonado pelo Diego Aguirre. Eu sei bem como é que é, viu, Everton? Eu sei, eu tenho saudade. Agora eu quero falar sério, porque eu gostaria muito de ouvir a opinião de cada um de vocês a respeito dos protestos organizados pela torcida do São Paulo. E quero dizer o seguinte, nós editamos, tiramos coisas mais fortes ainda, viu? Ulisses. Olha, o protesto passivo, aceitável, o torcedor tem o direito de reclamar, de criticar, de pacífico, né? Isso. De criticar, é hábito de linguagem, eu sempre te digo. Claro. Esse processo pacífico, ele é aceitável, acho que o torcedor está no direito dele. Mas dentro de tudo aquilo que se espera do São Paulo, vai continuar até o fim do ano. Eu acho que pelo que o São Paulo está jogando, não vai ter jeito. Os protestos, eles continuarão, a manifestação da torcida continuará. Agora, precisa ver o que é torcedor e o que está defendendo interesse pessoal. A gente tem que saber separar muito isso. Daquele torcedor realmente que ama o clube, que não depende do clube, que paga ingresso para ir ao estádio, que leva a família, que sofre quando o time perde. E aquele torcedor que é conduzido a fazer qualquer tipo de manifestação. Eu acho até uma manifestação precoce ainda. Estamos no início de temporada, ninguém está jogando um futebol de altíssimo nível, não tem um time no Brasil jogando um futebol de altíssimo nível. O melhorzinho, a gente estava falando fora do ar aqui, é o Galo, que está no início melhor dos clubes brasileiros. Aparentemente. Mas tudo isso pode mudar. Agora, o São Paulo é salário atrasado, é problema financeiro, administrativo, volta tudo à tona como fora o ano passado. Paulo Roberto Martins, não tinha acabado tudo com a renúncia do Aidar, com novidade, outro ano, outra gestão? Não, os problemas continuam, né? O problema de salário, que já foi comentado aqui semana passada, o time joga muito mal. Ontem ganhou, mas está uma máscara aí por cima da vitória. O time jogou pessimamente outra vez. Alguns jogadores muito badalados não jogam. Não sei se por problemas internos de salário, porque são assim mesmo. A gente que acha que eles jogam muito e eles não jogam coisa nenhuma. Esse protesto eu acho válido. Não quebraram nada, não quebraram o ônibus do adversário, não atiraram nada, não depredaram nada. Então eu acho válido isso, é importante isso. Agora, Chico Garcia, não sei se é coincidência ou não, mas o nome do Michel Bastos, que não foi relacionado para a partida contra o Rio Claro, foi poupado, segundo o Balsa, e voltará no meio de semana. O Michel foi o alvo principal em termos de nomes no elenco. Sabe que eu tô sentindo falta, Renata, de um Kaká nesse elenco do São Paulo? E pode ser que o Lugano traga isso. Porque eu não vejo tantos problemas dentro de campo. Como disse o Ulisses, ninguém tá jogando um futebol brilhante, é início de temporada. E os resultados, essa oscilação agora no início é normal. Agora, no momento em que você precisa apaziguar os ânimos, eu só vejo gente apagando fogo com gasolina. Que é o caso de membros da diretoria, do capitão Michel Bastos, postando na rede social algo que não deve. O treinador não me parece também estar tendo o controle disso. Precisava de um cara, o Kaká fez isso naquele finalzinho de 2014 ali e conseguiu agrupar o elenco do São Paulo. Eu não vejo isso acontecendo de novo. Talvez o Lugano consiga, mas está precisando de alguém que bote a coisa nos eixos. Dentro de campo não é o problema está fora, mas vai respingar dentro sim. Agora, por que Michel Bastos, hein, Ronaldo? Por quê? É impressionante, parece ser o bode expiatório ou não é? É, porque ele era o capitão, né? O capitão sempre acaba levando a palavra do grupo, né, para a direção, para o treinador. E aí pegaram ele como bode expiatório, porque ele foi levar o que estava acontecendo com o grupo, né? Não vejo o grupo rachado do São Paulo, vejo que com algumas dificuldades e que foi colocado ao capitão e o capitão teve essa incumbência de levar para a direção e a direção não entendeu, o afastou, deu uma chamada nele para ele voltar a ser só jogador, sem tentar ser esse porta-voz, que muita gente não gosta. Algumas gestões não gostam que o grupo se manifeste, não gosta que tenha essa forma de agir. Mas vejo que o São Paulo regrediu bastante, né? E está pegando algumas coisas do que era o Corinthians antigamente. E alguns jornalistas Corinthians desorganizado. Me chamaram a atenção alguns jornalistas falando isso. Falaram, esse time do São Paulo antigamente está parecendo o Corinthians, porque o Corinthians sempre tinha essa briga e acabava saindo para a imprensa, o São Paulo era mais fechadinho. E agora vejo que a torcida está copiando a Gaviões também na manifestação, né? Quer dizer,
Eles estão igualando em tudo, né? O Corinthians como era antigamente. E era uma época ruim do Corinthians. Eu me lembro algumas que nós passávamos ali, não conseguia sair do campo, não conseguia sair do treinamento, a pressão do dia a dia. Mas quando o grupo está fechado, e eu acho que o grupo do São Paulo está fechado. Teve essa discórdia, negócio de salário e algumas coisas aí no grupo, mas foi levado para a direção, foi levado até o treinador. Então, eu acho que tem como resolver. Agora, antes do Denilson e do Everton, eu queria ouvir o Balsa, você já traduz na sequência o que ele vai falar sobre o Michel Bastos e o retorno do jogador. O senhor poderia contar para nós como foi a conversa, eu imagino que tenha tido uma conversa entre o senhor e o Michel Bastos? Hablamos, como es más que nada por algunos gritos que habían aparecido en la partida anterior. Ni él ni yo entendíamos el porqué de tantos gritos y eso, pero él estaba tranquilo para jugar, pero decidí no incluirlo porque no lo veía bien, lo veía a Carliño mejor para este partido y preferí darle descanso 2 días, no en las prácticas porque practicó, pero hoy y ayer para que descanse y que venga para mañana ya prepararse para el día del miércoles, que seguramente va a ser titular. Denilson. Para o dia de miércoles, né? Por dia de quarta-feira, né? Que é o dia do jogo de São Paulo. Ele falou ali que deu descanso para o Michel Bastos, que ele não viu o Michel Bastos bem, apesar do Michel Bastos falar que estava tranquilo, mas ele viu o Carlinhos melhor. Eu, assim, sentimento, tá? Ele poupou o Michel Bastos de uma crítica maior ainda. Preservou. Preservou, exatamente, essa é a palavra. Ele preservou o Michel Bastos. Mais do que poupar por cansaço ou algo parecido, ele preservou o Michel Bastos diante de um protesto que provavelmente alguém já deve ter cantado no ouvido dele, ó, vai ter protesto lá no Pacaembu e tudo mais. Mas ele fez certo, Denilson? Fez certo. Apesar do Michel Bastos também já ser um jogador experiente, imagino eu que entende essa situação de cobrança de torcida. Eu não concordo muito quando o jogador, aí não especificamente o Michel Bastos, mas no contexto geral, começa a responder torcedores em redes sociais, né? Eu acho isso já toma uma dimensão muito grande e prejudica quase sempre o jogador. A gente viu a manifestação praticamente direcionada ao Michel Bastos. Imagino eu que é muito pelo que ele escreveu nas redes sociais e tudo mais, poderia ter evitado. Mas enfim, e também tem a questão de ser um jogador de repente que ganha mais, tem mais visibilidade, currículo europeu, seleção. O Ganso também foi citado nesse protesto. Então são jogadores que têm uma moral a mais do que qualquer outro jogador de São Paulo. Então por isso que a torcida chama a atenção desses jogadores. Everton Guimarães, eu quero ouvir a sua opinião em relação aos protestos, em relação a esse São Paulo que mais do que o Campeonato Paulista vai ter que dar uma resposta na Libertadores. Beijo, Renata. Bença, pai! Olha, tem uma coisa que me chama a atenção, que pela primeira vez eu senti o Balsa meio embaraçado, né? Ele com uma certa dificuldade para falar, gaguejando e tal. Então nota-se ali que de fato preservou o Michel Bastos. O Michel Bastos errou quando mandou a torcida se calar no estádio, o Michel Bastos erra quando vai para a rede social para responder torcedor, o dirigente erra quando vai para a rede social também colocar algumas questões que estão ocorrendo dentro do clube. Mas o São Paulo, desde a última passagem do Muricy pelo Tricolor, criou um poder de autodestruição que é um negócio preocupante. Já falamos aqui algumas vezes que o São Paulo foi modelo de gestão, né? Era modelo dentro e fora de campo para todos os clubes do país e por isso cresceu tanto, e por isso a torcida cresceu tanto, né? Eu pensei por um longo tempo que a torcida do Palmeiras era a segunda maior torcida de São Paulo e recentemente fui informado aí que o São Paulo cresceu tanto que hoje é a torcida que meio que briga com a torcida, entre aspas, com a torcida do Corinthians aí. Mas o poder de autodestruição de dirigentes, de jogadores, de comissão é um negócio assustador. Então, Renata, alguém tem que começar a cuidar disso. O Lugano dentro de campo, juntamente com o Balsa, e o presidente começar a segurar também quem destrói o clube que faz parte de toda essa diretoria. Porque a tendência, se continuar do jeito que está,
é piorar cada vez mais. Um tropeço no Paulista, um tropeço na Libertadores, aí a coisa realmente desanda, a garapa azeda de vez. Agora, Everton, você foi cirúrgico, como eu gosto de dizer ao Chico Garcia, mas você foi cirúrgico ao falar em autodestruição. O São Paulo vem praticando atos repetitivos e atos ruins. A diretoria, renúncia de presidente, pessoas que trazem informação para a mídia. Todo mundo sabe, todo mundo recebe um telefonema aqui, um telefonema ali. As notícias não ficam mais no São Paulo como antigamente. Elas são jogadas ao léu e tratem como quiserem. O torcedor já percebeu isso. O São Paulo não tem aquela mesma representatividade. Conseguiu classificar para a Libertadores aos 49 do segundo tempo, ano passado. E ainda foi um feito. Foi um feito. Porque não poderia, do jeito que estava, outros clubes não conseguiriam. Agora eu pergunto o seguinte, Paulo Roberto Martins, esse líder é o Lugano, esse cara para poder solucionar esses problemas internos e externos? Vai ajudar muito, eu não sei se será a solução, porque o Rogério já não resolvia no final. O Rogério é ainda o grande mito do São Paulo, né? Da torcida, dos jogadores, da diretoria, sempre foi. E ele não conseguiu, no final da passagem dele no clube, no final do contrato, contornar esse problema que o São Paulo vive. Eu concordo com a meninada aí, é o problema que o São Paulo, ele mesmo criou, né? E ele vai ter que solucionar. De uma forma ou de outra, ele vai ter que solucionar. Contratação dos jogadores, contratar quem? Por lugar de quem? Os jogadores que estão aí no São Paulo, toda vez que começa o campeonato, o elenco do São Paulo é maravilhoso. Aí o São Paulo está escalado para jogar contra qualquer time. Nossa, o São Paulo é favorito, olha o time que ele tem. E não consegue jogar. Então tem alguma, ou nós, né? E eu acho que temos muita responsabilidade nisso, que nós estamos cansados de elogiar a cabeça de bagre, perna de pau. Estamos cansados de falar que perna de pau é craque. Estamos cansados de falar isso. E o São Paulo pode estar cheio deles e a gente não quer dar o braço a torcer, como a minha avó dizia. Minha avó era danada desse negócio aí. Ela falava, quer dar o braço a torcer, era isso aí. Então é o seguinte, a solução do São Paulo é dele, São Paulo, só ele, mais ninguém. O São Paulo criou uma situação que é muito ruim administrativamente. A administração anterior e a anterior deixou um rombo no cofre dos clubes gigante. Isso reflete no campo de jogo. E o jogador, você que é jogador, você quer responder pro torcedor? Joga bola. Não escreve em rede social. Vai e faz o teu. O problema é que perder em casa pro The Strongest não é normal. Não. É na Libertadores, era um jogo aguardado. A confiança para você reclamar dos salários viria com a vitória. Não teve vitória, os salários atrasados, porque direito de imagem não é salário? É salário. Então, e aí vem tudo à tona. Agora, a Isabela Labate está lá no CT do São Paulo. Quem diria, depois de uma vitória 1-0 para cima do Rio Claro, sem convencer muito, o assunto continua sendo crise, protestos, e o São Paulo vai ter que resolver tudo muito rápido. Boa tarde para você, Isabela. Boa tarde, Renata. Boa tarde para todo mundo aí que está no estúdio. Realmente, depois de uma vitória, né? Lógico que a vitória ameniza um pouco, mas não resolve a situação. Todo mundo falando sobre a crise no São Paulo, Michel Bastos também no centro das discussões. Ele que, além dessas respostas nas redes sociais que vocês falaram aí, ele foi protagonista de uma história, né? Afinal, ele liderou um grupo de jogadores aqui do São Paulo para fazer um pacto de silêncio por conta dos direitos de imagem atrasados, fato que não foi concordado pelo Diego Lugano e alguns outros jogadores. Enfim, ele não foi relacionado para a partida, como vocês falaram, de ontem, né? Mas ele volta, ele treinou hoje normalmente, ele volta a ser titular na partida de quarta-feira contra o Novo Horizontino. Essa partida aí que pode ser que o São Paulo embale uma sequência de vitórias para amenizar a situação ainda mais, né? Mas o Carlinhos falou sobre essa questão da crise são paulina e de como é o ambiente aqui no São Paulo. Vamos ver ele. Você entrou, foi bem no jogo e justamente uma semana que foi conturbada pro Michel. Ganhou a vaga dele? Foi uma semana turbulenta, né? Em relação a ganhar ou não a posição, eu deixo com o Patão. Eu ia te perguntar justamente isso, se você acha que agora, com a volta do Michel, já que ele já disse que o Michel joga na quarta-feira, você acaba saindo da equipe, você volta para o lateral? Então, em relação à volta do Michel, eu acho que a gente só tem a ganhar. É um jogador excepcional que sempre nos ajudou e o Patão já falou que ele vai jogar muito bem. Eu acho que eu deixei a minha contribuição dentro do campo e aí fica com ele a escalação do time. O Lugano também chegou a falar, após a vitória contra o Rio Claro,
que o São Paulo tem que tomar cuidado com as coisas que saem daqui. Foi uma cobrança entre vocês isso para não sair mais coisas que acontecem com vocês? Olha, isso aí já vem há algum tempo, né? E pela grandeza do São Paulo, qualquer coisinha, né? Tanto pro lado positivo ou pro lado negativo, se torna uma coisa muito grande. E acho que pela parte de todo mundo, né? Teria que ter um pouco mais de esforço aí para poder estar segurando algumas coisas e estar protegendo até o próprio clube de coisas assim que acabam atrapalhando em algumas coisas, né? Você passa por 2, 3 dias esperando um jogo para você poder ganhar e tentar dar uma amenizada na situação, sendo que você poderia evitar algumas coisas. Você é a favor daquele ditado que roupa suja se lava em casa? Olha, todo lugar tem que ter reunião, conversa, tem que ver o que está certo, o que está errado e fique em casa. Quando você fala em blindar o clube, também está relacionado com a postura daquele conselheiro e assessor da presidência que criticou alguns atletas na semana passada, e o que a gente ouve é que os jogadores imaginavam que a diretoria teria uma atitude mais enérgica com ele por conta disso? Já pensou se cada um começar a se expressar, falar em cada profissão aqui o que acha de cada um? Todo mundo erra, né? Não é todo mundo aqui que acerta toda vez, todo mundo erra, né? Você fica chateado, a gente entende. Mas tem a maneira certa e os caminhos certos também para você fazer a cobrança. E o principal de tudo é o respeito. Desde que o Bausa chegou no São Paulo, o Centurião é titular absoluto em todas as partidas. E pelos rendimentos dele, ele tem sido muito criticado por grande parte da torcida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Olha, o que a gente tem a falar é que vamos dar força para ele, né, incentivar. Só que em alguns momentos dentro do campo nós não podemos fazer nada. É ele, entendeu? O que é Paulo Roberto Martins? Cara. Você não gostou da coletiva? Não, eu não posso admitir cara? que no momento de crise dessa o Carlinhos venha falar em nome de São Paulo, do grupo. Não não dá. Vem o Lugano, vem o presidente, vem o treinador, qualquer coisa eu aceito. Agora o Carlinhos não dá. Falou o quê aí? O que acrescentou? Absolutamente nada. O problema do São Paulo é outro. Viu só? O pacto de silêncio, que a Isabela falou, pacto de silêncio, que o Lugano não concordou. Por isso, senhor Michel, sai do time. Então, o problema... Isso, Paulo, para, não foi? Não. Foi por isso que ele saiu. Não, foi não por foi, isso. porque o Lugano não foi. não concordou. Ah, não foi? Aliás, o Lugano concordou. Aí seria grave. O Lugano concordou. É que ele não contava. Não, o Lugano concordou, só que ele não contava com a derrota. Isso. Entendeu? Bem Quando colocado. se reúne e fala, hoje a gente não vai falar, irmão. É pacto de silêncio, ninguém vai falar nada. Mas estavam contando com a vitória, porque esse foi antes do jogo. Aí tomaram um sapé caiaiá do The Strongest, desse time aí que... The Strongest. Adios Bambi. Chumacerito. O Chumacerito, tomamos um sacode dos caras. Aí o Lugano, aí eu não sei se foi decisão do Lugano ou em conjunto com diretoria, nada. Aí ele foi falar, mas na intenção de proteger o grupo. Queria justificar a derrota. Pelo menos é o que eu entendo, mas não que o Lugano concordou. Mas o Paulão falou uma coisa certa. Se tem o Rogério Ceni no time e você faz um pacto desse... Ó, Rogério, vai lá você falar. É uma coisa. Agora, você mandar o Carlinhos vir na coletiva é outra coisa. Não, mas e o você Lugano mandar o falou Michel falar com a direção, aí é brincadeira, Você caiu. tem um amor pelo Carlinhos, enquanto jogador, eu até entendo por quê. Agora, para falar pelo clube, pelo momento do São Paulo, não é o cara ideal. Não pode ser o Carlinhos. Mas o Lugano já tinha falado, gente. Não, o Lugano já tinha falado. Na coletiva. Qual seria o jogador para falar na coletiva em prol do São Paulo? Porque eu acho o seguinte... Ué, o capitão não foi o Denis? Não, mas tem que falar. O capitão não foi o Denis? Não foi o Denis o capitão? Põe ele para falar. Foi, ontem foi o Denis. Agora, uma coisa é a seguinte, ó. Eu tenho uma pergunta para vocês. O São Paulo tá jogando mal, pessimamente mal? Eu não acho. Eu também não acho. Eu não acho. Tá eu acho que criando o São Paulo tá perdendo chances de gols. É isso? O São Paulo cria e não consegue colocar a bola para dentro. Esse é o detalhe do São Paulo. A torcida não aguenta mais Centurion, Entendeu? não aguenta mais o Carlinhos. Mas nem eu aguento mais. A torcida não aguenta mais. O São Paulo não está jogando bem. O que o São Paulo acrescentou de uns tempos para cá foi vontade de jogar. Mas está jogando. O time está com vontade de jogar, o time está correndo, não se pode negar isso. Agora,
Precisa jogar bem, tecnicamente. O problema tá fora. Vem o Lugano com aquele olho arregalado dele assim e olha, o cara não fica com medo. Isso, gente. Não fica? O Lugano vem falar daquele jeito, eu fico. O cara vem falar assim, ó. Porque eu não sei o que. Eita. É maluco, né? É, maluco mesmo. Eu fico, Lugano, vai, Lugano, é contigo. Você tem que jogar bem, tem que ser capitão. E eu vou também dar um recado bem bacana. Vamos de Sulita, então. Ó, saindo na sequência, a gente fala do clássico. Ai, Paulo Roberto Martins. Eu acertei. Ronaldo, você vai ver. Inclusive, com a Depois da participação manifestação do Ronaldo e goleiro. Corinthians ainda Só empatando um, né? com a Porque o outro não Ferroviária. jogou. Já. Ah, só o Fernando, o Vanderlei não jogou. Roberto Martins, a sua avaliação em relação ao clássico Palmeiras e Santos 0-0. Não, o jogo foi fraco, né? Ficou regular pelo segundo tempo. Segundo tempo, nós tivemos aí oportunidades de gols. Se eu sou o Palmeiras, eu anulo esse jogo. Por quê? Por quê? Mando anular o jogo. Por quê? Porque o Santos escalou um time e tinha outro jogando. Como assim? Estava jogando o camisa 10 do Santos era o Nilson e não era o Gabriel. Era o Nilson. Pelos gols que perdeu, cornetando? era o Nilson que estava em campo e não o seu Gabriel. Era o Nilson. Não é aquele negócio de corneta pra mim que isso aí não funciona. Era o Nilson. Mas era pra ser uns 4-0, 4-1, 5-1 pro Santos. Mas pelos gols perdidos, pô. O Gabriel perdeu 2 gols. 2 gols? O senhor não viu o jogo, Não, então. 2 gols, cara a Perdeu cara. 2 gols, cara a cara. 2 só, cara a cara, 2. O Santos jogou melhor no segundo tempo, na E o verdade. Praz foi bem. Ninguém fala que o Praz foi fazer uma bem. pergunta. Não, foi bem o Praz. Agora, será que aquele comentarista de TV fechada vibrou quando o Praz fazia aquelas defesas, não? Será? Será? Porque ele vibrou naquele pênalti que ele marcou no final da Copa do E vem cá, Brasil. o Gasparzinho estava machucado, não teve pênalti, não teve nada. O Gasparzinho ficou na O Vila? Gasparzinho foi para Araraquara. Ah, é? Foi trabalhar. Foi ou não foi? Foi trabalhar em Araraquara lá. Vocês emprestaram pra gente, Apito foi, amigo, emprestou? apito amigo outra De vez novo? em Araraquara. E o pênalti? Vou ver pênalti aquilo lá? Apito amigo outra Discutível, vez. interpretativo. Não foi? Ulisses, interpretativo. Lá na Vila teve um Sempre monte lá. na Vila, na Vila teve um Ulisses, monte. foi pênalti ou não, Araraquara? Interpretação. Você Não fez fui o jogo, bem! Foi pênalti, Não fui bem! Mas quem foi bem Hoje foi o eu tô Ronaldo, né? iluminada. Quem foi bem foi o Ronaldo. O Ronaldo não foi bem? Ronaldo é o Eu acertei o seguinte, clássico. Ronaldo eu foi vou bem. dizer o Ah, não, foi, seguinte, isso é acertei verdade. o pra clássico. que falar sobre futebol se a gente tem um profeta? Quem é? Não. Qual que é o Vai palpite? dois Qual que é o destaques. palpite? E o palpite que aqui não pipoca. Não, então vai. Tem que ter açaí. Quanto é? Os 2 destaques. O Fernando Praz Praz. e o outro Vanderlei. Fernando Praz e Vanderlei. Os destaques desse jogo aí. Pode escrever amanhã. Ah, é? E o resultado? Ah. 0-0. Pra que comentar se a gente já tem tudo na mão, já sabe com antecedência? Ronaldo, que cirurgia, que precisão. Fez contato com quem? Porra, que fácil. É a bola de cristal. Olha o É a interpretativo bola aí. de cristal. Olha o interpretativo Bola de aí, ó. cristal, Ó, bola de em cristal. homenagem ao Ronaldo, já estamos no jogo do Corinthians, que a interpretativo. Ferroviária jogou demais. muito. Sérgio Vieira armou esse time bonitinho. Foi pênalti ou Foi não? interpretativo. Ronaldo, Fala aí, Paulo. É interpretativo. Tem pênalti que é pênalti, não tem o que discutir, mas tem outros que dá pra interpretar, né, Quem Chico? transmitiu o jogo? Ulisses Costa foi pênalti? Não, você fica na dúvida. Ele abre o braço você realmente, tem mas dúvida, é interpretativo. O árbitro deu. E ele não titubeou. Ele não titubeou. Se apropriando das minhas posso ideias. falar? Foi o melhor jogo, interpretativo. o melhor jogo do Campeonato Paulista até agora. Verdade. E eu Junto concordo. com o Santos e Novo Horizontino. Novo Horizontino, isso eu ia Mas falar. esse jogo, a Ferroviária joga demais. E o Corinthians jogou bem também. Muita gente... Sabe o que é? Os caras analisam só um time, né? Tem um outro do outro lado. Lógico. E a Ferroviária jogou O que está muito. acontecendo com o pessoal fica português falando é dos bom. jogadores que foram embora do É, Corinthians. o português porque é o Renato bom. foi embora. Esquece Porque isso aí. chega, agora chega isso aí. Você que está comentando, jovem. Chega, já foi embora. O português é bom treinador da Ferroviária, o cara é bom mesmo, Sérgio manja o Vieira. Sérgio Vieira, e foi um jogaço de duelos táticos. Que passou pelo Atlético Jogaço, Paranaense o ano jogaço. passado. É verdade. Agora, Chico Garcia, a nossa voz oficial em relação à arbitragem aqui no programa. Pênalti ou não para o Corinthians? O quê? Eu quero ouvir essa Seja resposta. sincero. Se você Seja sabe, sincero. sabe que Seja sincero. esse lance de mão na bola, bola na mão, Sinceridade. é o câncer do futebol atual. É. É o câncer do futebol atual. Os árbitros não sabem mais o que marcar, o que não marcar. É. Pela proximidade do jogador, o jogador chuta a bola no braço dele. Eu não marcaria o pênalti, não. Não marcaria? Chico,
A lavagem não tá funcionando. Parabéns, parabéns. Denilson. Pra mim, Apito. pênalti. Apito. Bração igual o boneco de Olinda. Olha o bração aqui, ó. Fica Olha o quieto pênalti. que bola no seu Amanhã braço. tem mais Pra mim, jogo aberto a partir das 11 da manhã. O Neto tá chegando com os donos da bola. A gente se reencontra na reprise no Band Esportes, 5h30 da tarde. Valeu, gente. Do Paranaense. Eu concordo com você. Esse é o melhor jogo. Paranaense.